Então, hoje quem vai estar pregando para nós aqui de manhã é o pastor Eliezer Paulo. Por favor. A Lili vai cantar alguma coisa? Não? Depois, no final? Pastor Eliezer é pastor da Igreja Batista Betel, na cidade de Bom Despacho, cidadão coxanino, norte de Minas, nasceu em Montalvânia. Para quem não sabe, é filho do pastor Altedes, que pregou aqui domingo passado no culto da noite. Vai estar pregando para a gente. Foi examinado poucos dias agora, tem o quê? Vai fazer um ano já, né? Vai fazer a consagração, ó. Foi examinado há quase um ano atrás, a gente arrancou o couro dele, e o bichinho escorregou daqui, escorregou dali, passou no exame. E hoje vai estar trazendo a palavra de Deus no nosso coração. Vamos ficar de pé para a gente orar por ele? Em nome de Jesus. Senhor, te damos graça pela vida do pastor Eliezer Paulo. Pedimos ao Senhor que sobre ele a tua graça permaneça e que ele possa ser um canal de bênção para as nossas vidas nesta manhã. Usa a vida de teu servo para abençoar as nossas vidas. É a oração que como igreja fazemos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus juntos vamos dizer... Podemos assentar, meus caríssimos irmãos. Pastor Eliezer Paulo, da Igreja Batista Betel, a casa é sua. Graça e paz, amém, meus amados? Gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo de número 4. Nós faremos a leitura do verso 14 ao 16. Pastor Vinícius me apresentou como cidadão coxanino. Mas eu só nasci lá em Montalvânia. Eu falo que eu sou luzense, né? Porque luzense, morei em Luz a minha juventude e adolescência toda, então acaba virando luzense. Mas hoje estamos ali em Bom Despacho, já tem 6 anos que estamos ali. E graças a Deus, Deus tem abençoado a igreja dele, Deus tem nos abençoado naquele lugar. Está comigo a minha esposa, a minha creche ficou em casa não, ficou com uma tia, né? Ficou lá a creche, o Pedro, o João e Ana, e veio comigo o cunhado, que não nos deixa. Já tentei, mas ele continua nos seguindo, graças a Deus por isso. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 14 ao 16, talvez a sua tradução não seja igual à minha, mas acompanhe aí, é a mesma coisa, só vai mudar uma certa colocaçãozinha aqui. Não estamos atualizando a Bíblia, estamos somente lendo numa outra tradução, mas a minha tradução ela vai dizer assim, ó: chega de ser criança, não dá mais para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvo fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor. A semelhança de Cristo em tudo, estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos, sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Verso de número 14, chega de ser criança, não dá mais para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvo fáceis dos impostores, amém? Os irmãos estão aí nessa série de mensagens sobre crescimento, e hoje eu gostaria de partilhar com vocês um pouco sobre algumas decisões que geram crescimento na nossa vida. Eu acho interessante porque crescimento é algo natural. Crescimento, quando a gente vai falar sobre crescimento, sobre a vida, nós estamos falando sobre algo que acontece naturalmente. A criança ela nasce, a criança ela vai crescendo, isso é algo que vai acontecendo naturalmente. Ela só não cresce se ela tiver algum problema, mas todos nós nascemos, tivemos a nossa infância, tivemos a nossa adolescência, tivemos a nossa juventude e assim fomos crescendo. Com naturalidade, isso é algo natural. Mas quando nós falamos sobre crescimento, e eu creio que é algo que tem sido falado nesses tempos aqui, nós estamos falando sobre um crescimento que não acontece naturalmente, mas sobre um crescimento que precisamos desejar na nossa vida, que precisamos buscar na nossa caminhada como servos do Senhor. E quando nós falamos sobre decisões,
nós estamos falando sobre uma coisa que é algo muito comum das nossas vidas, porque a vida ela é feita de decisões. A vida ela é feita de decisões. Todos os dias nós somos obrigados a tomar em média cerca de 10.000 decisões diárias. Se eu vou levantar, se eu vou tomar o café, se eu não vou tomar café, se eu vou almoçar, se eu não vou almoçar. Isso são decisões diárias que nós tomamos todos os dias. E cerca de 10.000 decisões nós tomamos diariamente. Então a vida, ela requer de nós decisões, ela requer de nós tomar decisões, mesmo que às vezes nós vamos dizer assim, olha, eu prefiro não decidir. Quando alguém diz que não quer decidir, ele já está tomando uma decisão. A pessoa que não decide, ela já está tomando uma indecisão. Porque alguém um dia disse o seguinte, olha, indecisão, ela é uma decisão tomada para não decidir. Então, decisões fazem parte da nossa vida, decisões fazem parte da nossa caminhada, decisões fazem parte da nossa vida, seja a nível espiritual, seja a nível familiar, seja em qualquer área das nossas vidas, nós temos que tomar decisões. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele vai chegar diante dessa igreja e ele vai fazer uma exortação a esses cristãos, que eles não deveriam ser como crianças mais, que eles deveriam crescer, que eles deveriam se posicionar. Já não era aquela coisa natural, mas eles deveriam tomar uma decisão de saírem do estado que eles estavam, como bebezinhos, como crianças, como infantis que eles eram, e tomar a decisão de criar uma maturidade na sua vida, criar uma maturidade na sua caminhada, criar uma maturidade diante daquilo que eles estavam vivendo, porque o tempo infantil, o tempo de serem crianças, o tempo de beberem o leite espiritual havia acabado. Agora eles já estavam numa outra fase, porque quando nós falamos sobre crescimento, nós falamos de diversas fases. E o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre várias fases. Ele fala sobre a fase infantil, ele fala sobre a fase adulta, ele fala sobre jovens, ele fala sobre tudo isso. Mas quando nós tomamos a decisão de sairmos do estágio infantil, isso é algo que nós precisamos idealizar na nossa vida e buscar sempre. E quando o apóstolo Paulo, ele chama essa igreja, ele faz uma exortação a essa igreja, ele está dizendo o seguinte para eles, olha, chega de ser criança, chega de andarem como bebezinhos, chega de andarem da forma como vocês estão andando, sendo gente inocente, sendo pessoas inocentes. Claro que o contexto que Paulo estava falando aqui, era um contexto da falsa doutrina que estava ingressando na igreja, dos falsos profetas que se levantavam, esse era o contexto. Mas quando nós trazemos para a nossa vida, contextualizando para o nosso tempo hoje, nós podemos abranger diversas áreas da nossa vida. Nós podemos trazer isso para a nossa maturidade, no sentido de como lidamos com a nossa vida espiritual, de como lidamos com a nossa vida sentimental, de como lidamos com a nossa vida familiar, de como lidamos com a nossa vida financeira, de como lidamos com as diversas áreas às quais nós estamos envolvidos. Porque uma exortação e uma palavra que eu gostaria de trazer para você é que nós, mesmo que às vezes nós não cresçamos em estatura, mas o crescimento ele não tem a ver com a estatura que temos, o tempo que temos, mas ele tem a ver com a posição que nós tomamos e a forma como nós estamos. Porque tem muita gente que é velha, mas ainda continua ingênua. Tem muito cristão que é crente velho, mas ainda continua ingênuo diante das situações que vive e diante daquilo que acontece à sua volta. E o que é importante para as nossas vidas é que toda decisão, ela vem acompanhada de certas atitudes. Ela vem acompanhada de certos posicionamentos que nós tomamos. Não é possível amadurecer, não é possível você crescer, não é possível você criar uma estatura, um crescimento na sua vida espiritual, na sua caminhada com o Senhor, se nós não temos a coragem de enfrentar os desafios que nos são propostos.
as situações que nos sobrevêm sobre as nossas vidas, porque as pessoas, elas serão reflexos das suas atitudes e das suas decisões. Você será reflexo da atitude que você tem, da decisão que você toma, e decisões e atitudes precisam sempre andar de mãos dadas. E eu vou encontrar dentro da palavra de Deus algumas decisões que são muito importantes para as nossas vidas, quando nós falamos de crescimento. A palavra do Senhor, ela vai nos mostrar, e eu não gostaria de expor, o texto que nós lemos é um texto simplesmente para nós iniciarmos isso e entendermos sobre essa questão do crescimento, mas a palavra de Deus, ela nos orienta em todo o tempo sobre a atitude e o posicionamento que nós precisamos tomar na nossa vida, na nossa caminhada, diante das decisões que nós tomamos, e o posicionamento que nós precisamos ter com o Senhor, para que nós alcancemos sim uma maturidade, para que nós alcancemos sim a posição, ou o lugar, ou o estágio onde Deus Ele quer nos levar, porque se nós não mudarmos, tudo continuará da mesma forma. Há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de transformação nas nossas vidas, há uma necessidade de nós enxergarmos as coisas de uma outra maneira, há uma necessidade de nós aprendermos a nos posicionar, para que a gente venha alcançar realmente aquilo que Cristo espera que nós alcancemos, porque o leite, a criança, ela precisa de leite, mas o crente, ele precisa do alimento sólido. E esse alimento sólido, nós precisamos digerir ele na nossa vida, para que nós alcancemos sim o estágio onde Deus quer que nós cheguemos. Deus não quer que nós continuemos da mesma forma. Deus não quer que nós permanecemos da mesma maneira. Deus não quer que nós continuemos do mesmo jeito. Eu sou assim, eu cresci assim, então eu sou a Gabriela. Eu faço assim porque é assim que eu aprendi, é desse jeito. Não. Transformações precisam acontecer na nossa vida para que nós alcancemos realmente o amadurecimento ou o crescimento que o Senhor Ele espera de nós. E eu, olhando para alguns textos da palavra de Deus, eu começo a ver algumas decisões que nós precisamos tomar e que vão gerar crescimento nas nossas vidas. E a primeira delas está em Mateus capítulo de número 5, os versos de número 44 e 45, vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo, Mateus capítulo 5, versos 44 e 45, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz com que o sol brilhe sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. A parte B do verso 45, ele vai dizer o quê? Ele, o Senhor, faz com que o sol brilhe sobre maus e bons, e faz chover também sobre justos e injustos. Primeira decisão que gera crescimento na minha vida, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Aproveite oportunidades. O que eu falo sobre isso? Sabe, meus amados, a palavra de Deus aqui, ela vai nos orientar e dizer que as oportunidades, elas são iguais para todos. Você não, existe um grande erro que diz que eu não faço, eu não sou porque eu não tive oportunidade. E isso é um grande erro que é introduzido sobre a mente das pessoas no mundo aí fora. E as pessoas, elas se tornam muito, como é que diz lá? Vitimistas. Por isso que eu tenho uma esposa. Elas se tornam vitimistas, porque eu não sou porque eu não tive oportunidade, eu não faço porque eu não tive oportunidade, eu não vivo porque eu não tive oportunidade. E isso acaba adentrando dentro das nossas igrejas. As nossas igrejas criam pessoas que dizem o seguinte: eu não cresço, eu não faço, eu não sou, porque não tem como. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que Ele dá oportunidades iguais para todos, basta eu querer aproveitar cada oportunidade que Deus me dá.
Cada oportunidade, isso é uma decisão que eu tomo. Pessoas que crescem, pessoas que amadurecem, pessoas que têm um crescimento na sua vida, seja ela espiritual, seja ela em qualquer área que você estiver, elas sabem aproveitar oportunidades. Aí você diz o seguinte: mas pastor, é muito difícil, a minha vida você não conhece, você não sabe, eu tenho lutas, eu tenho problemas, eu tenho muitas coisas, eu passo por problemas e dificuldades todos os dias. Realmente, eu não te conheço, mas eu me conheço. E eu sei que todos nós enfrentamos os nossos dilemas, mas mesmo nos dilemas da nossa vida, nós podemos aproveitar essas oportunidades para crescer. O grande erro das pessoas é que elas fazem dos problemas um outro grande problema, e é um problema que gera problema e problemas e problemas, e que nós paralisamos na nossa vida. Tem muito crente que paralisa porque não dá conta, porque sofreu, porque é assim, porque eu sou vítima, porque eu sofri, porque Deus não me ama, porque eu estou vivendo um desespero na minha vida. Meu amado, aproveite as oportunidades que Deus está te dando hoje, diante das suas lutas e diante das suas dificuldades, para você crescer, ao invés de você paralisar na sua fé. Tem muito crente paralisando na sua fé. Tem muito crente retrocedendo na sua fé. Eu acho maravilhoso, lá em Mateus capítulo 14, nós vamos encontrar Jesus andando sobre o mar. E é interessante porque você vai encontrar Jesus ali, Mateus capítulo 14, versos de número 22. Olha o que diz ali: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Sabe o que eu acho maravilhoso nesse texto? É que Pedro aproveitou uma oportunidade para crescer. Tem muita gente que vai olhar: não, mas Pedro afundou, mas Pedro, ele teve medo, mas Pedro olhou para as ondas. Não importa se Pedro olhou para as ondas, não importa se ele afundou, o que importa é que ele desceu do barco e andou sobre as águas. Aproveitou oportunidades. Sabe qual que é o grande problema da nossa vida? É que nós olhamos para os ventos, nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para os problemas, mas nós temos medo de descer do barco e andar sobre a água. O que o Senhor Ele nos ensina na nossa vida é que a oportunidade ela nos é dada. O problema que nós enfrentamos, ele não é o fechamento do caixão, às vezes ele é o despertar para um novo tempo na sua vida. Isso é crescimento. Eu acho maravilhosa a história de Viktor Frankl. Viktor Frankl, pai da logoterapia. E eu acho interessante porque esse homem, ele era um psiquiatra e ele era judeu. Na Segunda Guerra Mundial, ele foi levado para o campo de concentração. Ele casado, sua família toda, a sua esposa foi para um outro campo, seus pais foram para outro campo de concentração, e ele separado da sua família. Todos eles morreram, menos Viktor Frankl. E sabe o que é interessante da história de Viktor Frankl? É que Viktor Frankl, ele soube tirar proveito do desespero da sua vida, e ao invés de viver um sofrimento, ele começou a ajudar outras pessoas a enfrentar os seus sofrimentos, porque ele sabia muito bem o que era o sofrimento. Sabe o que nós precisamos aprender? Crescimento tem que gerar em nós a ideia de levantarmos da situação onde estamos, aproveitarmos essa oportunidade, não para o fim, mas sim para um novo começo. Decisões que geram crescimento. Isso são decisões que geram crescimento na nossa vida. Pedro, ele anda sobre as águas.
Pedro, ele se desperta e ele diz o seguinte: vocês não querem ir, vocês estão gritando apavorado, eu vou andar. E Pedro viveu um sobrenatural do Senhor na sua vida. Sabe por que muitas vezes nós não vivenciamos sobrenaturais de Deus? Porque nós não aprendemos a tomar as decisões em meio às situações que estamos vivendo e não aproveitamos essas oportunidades para fazer delas, ao invés de um desespero, ao invés de morte, ressuscitar um novo tempo e uma nova vida. Isso é crescimento. Decisões que geram crescimento, eu sei aproveitar oportunidades, eu sei lidar com as situações, eu não paraliso. Mas uma outra coisa que eu vou aprender com a palavra do Senhor também, está lá em Provérbios no capítulo de número 3. Provérbios capítulo de número 3. Aí eu tomando banho. Provérbios capítulo de número 3, versos 13 ao 18. Diz assim: que deixem as veredas, Provérbios 3, 13 a 18. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata, e dá mais lucro do que o ouro. Mais preciosa é do que os rubis, tudo o que podes desejar não se compara a ela. Longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. É árvore da vida para os que a abraçam. Bem-aventurados são os que a retêm. Segunda coisa, decisões que geram crescimento na minha vida. Primeiro, eu aproveito oportunidades. Sei lidar com situações, sei como me posicionar diante delas. Segunda coisa, decisões que geram crescimento, é aquela que me faz buscar sabedoria. Aí eu quero começar te perguntando uma coisa: qual o último livro que você leu? Qual o último dia que você leu a palavra de Deus? Qual foi o último curso que você fez? Qual foi a última, talvez a última apostila que você pegou e trouxe e aprendeu alguma coisa? Meus amados, nós estamos vivendo um tempo onde achamos que tudo acontece rapidamente, que tudo é muito fácil e muito rápido. Hoje nós vivemos um tempo onde nós queremos as coisas para amanhã. Estamos aí há pouco tempo de apresentar para nós a tecnologia 5G, a internet mais rápida, mais veloz e tudo isso, que vai pegar em qualquer lugar, que vai estar em qualquer lugar que você tiver, vai funcionar. Mas, meus amados, nós queremos tudo muito rápido, e nós achamos que o conhecimento, que o crescimento, ele vem rápido também. Ele acontece como o Aladim que vira para o gênio e ele diz o seguinte: eu quero isso, rapidamente aparece. Meu amado, não. Uma coisa que eu acho maravilhosa na palavra de Deus é que em todo tempo o Senhor, Ele nos orienta a buscarmos sabedoria, a buscarmos conhecimento. A palavra de Deus, ela vai nos orientar isso de uma forma muito maravilhosa. O que nós precisamos entender, meus amados, é que nós não fomos chamados para sermos paralisados ou ficarmos parados no tempo, achando que não podemos crescer. Nós fomos chamados para inovar, renovar a nossa mente. A palavra do Senhor, ela fala que para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável, perfeita vontade de Deus, nós precisamos ter uma renovação de entendimento. Renovação de entendimento me faz lembrar de que eu preciso buscar um conhecimento, de que eu preciso conhecer, de que eu preciso saber. E sabedoria é algo que está disponível para todos nós, principalmente nos tempos de hoje. Tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, você consegue fácil, só que nós temos o péssimo hábito de nos acomodarmos. Porque nós nos acomodamos na vida cristã,
nós nos acomodamos na caminhada, no nosso dia a dia. Aí eu quero ter uma experiência com o Senhor, mas experiências, elas não vão acontecer somente de você vir ao culto no domingo à noite, de você estar na igreja, de você participar do ministério de louvor, de você de vez em quando trazer uma palavra para a igreja, de você ter um ministério. Não. Experiências com o Senhor tem a ver com entendimento de quem Ele é, e entendimento de quem Ele é, eu encontro na palavra. Eu vivencio na palavra, eu tenho a palavra, eu como a palavra, eu bebo da palavra, eu me alimento dela. Isso eu estou falando do relacionamento para com Deus, mas no relacionamento da vida, há uma necessidade de nós sermos pessoas inteligentes, nós sermos pessoas sábias. Deus vira para Salomão e diz o que para ele? O que você quer? Salomão já tinha tudo, ele tinha tudo, ele não precisava de mais nada. Ele vira e diz, me dê sabedoria. Mas às vezes a gente acha que essa sabedoria, ela pimbou na cabeça de Salomão assim, ó, plá. Não é como um passe de mágica. Houve uma unção do Espírito Santo de Deus, houve um derramado de Deus sobre a vida dele, para que ele buscasse isso e se tornasse real na sua vida. Mas com certeza Salomão buscou conhecimentos. Salomão não era um cara que não sabia de nada, Salomão não era um camarada que não conhecia, Salomão não era um camarada que somente era o filho de Davi, o rei que herdou o trono, não. Aquilo ali se tornou algo melhor na sua vida, como um poder de Deus sobre a sua vida. Só que Salomão, ele tinha conhecimento de causa. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa, você só cresce quando você conhece. Quando você busca conhecimento, você só cresce quando você busca orientações, você só cresce quando você busca, você traz a decisão de buscar orientações para a sua vida. Meu amado, o resultado de buscar a sabedoria na palavra de Deus, na palavra do Senhor, é receber, é experimentar e é repartir as bênçãos que Deus Ele te proporciona. Isso é crescimento, isso é amadurecimento. Tem muito cristão que ele é até gente boa, mas ele não é sábio, para mim não falar outra palavra. Tem muito cristão que ele é legal, mas ele não é sábio. Tem muito cristão que ele é bacana, mas ele continua do mesmo jeito, com a cabeça dura, com o jeito arrogante, com o jeito estúpido, com o jeito inadequado de ser. Meu amado, Deus, Ele nos chama para um tempo de buscarmos sabedoria. Quando eu busco sabedoria, eu lido melhor com o meu pastor, eu lido melhor com a minha igreja, eu lido melhor com a minha casa, eu lido melhor com os meus filhos, eu lido melhor lá com o meu patrão, lá no meu serviço, eu lido melhor com as situações à minha volta, porque eu sei o que tem que fazer. Eu sou muito ruim numa coisa. Eu não consigo ler se eu pegar um aparelho, eu não tenho paciência para ficar lendo aquele negócio lá, o manual. E sabe o que isso gera para mim? Um problemão. Porque eu pego assim e falo assim, eu acho que isso aqui liga aqui mesmo, vamos ligar aqui mesmo. A minha esposa, ela já tem paciência para ler até bula de remédio. Eu não tenho paciência para isso. Aí sabe o que acontece? Eu dou com a cara na parede, porque eu não pego e busco conhecimento de alguém que tinha conhecimento e escreveu aquilo. Sabe por que muitas vezes nós não crescemos na vida espiritual? Porque nós não buscamos o conhecimento na palavra, e é por isso que eu dou com a cara nas paredes, com a minha família, eu dou com a cara na parede no meu serviço, eu não sei lidar com os meus patrões, eu não sei lidar com a minha esposa, eu não sei lidar com meus pais, com a minha casa, eu não sei lidar com os meus filhos, eu não sei lidar com nada disso, porque na palavra de Deus, irmãos, tem até receita de bolo, na palavra de Deus tem todas as orientações que nós precisamos, nós só não somos sábios porque nós não queremos. Porque nós temos preguiça. Meu amado, saia do estágio de paralisia e cresça. Saia do estágio de
paralisia espiritual e desenvolva na sua fé. Só que isso você precisa se alimentar diariamente. São alimentos diários. Mas uma terceira decisão que gera crescimento aqui. E eu acho ela interessante. Está lá em Abacuque. Abacuque, capítulo de número 2, versos de número 2 apenas. Diz assim: então o Senhor me respondeu, escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que aquele que a ler, corra com ela. Eu não vou falar do contexto, o contexto está falando de castigo, o contexto está falando de um castigo, está falando de um severo juízo sobre a nação de Israel. Mas eu acho interessante esse texto e esse versículo, porque esse versículo, ele vai me falar o seguinte: olha, escreve a visão, torna-a legível, para que todos aqueles que a veem, leiam, conheçam e corram com ela. Sabe qual que é a terceira decisão que gera crescimento na minha vida? É que eu tenho que estabelecer uma visão. Eu tenho que ter um norte. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Eu tenho que ter um lugar que eu desejo ir. E aqui vamos parar de ser muito religioso. Pastor, eu quero chegar no céu. Eu quero chegar e eu quero desfrutar da mesa do banquete. Outro dia eu estava vendo uma pessoa que escreveu assim: quando eu chegar no céu eu vou perguntar onde que está a mesa. Mas sabe o que acontece, irmãos? Vamos tirar essa visão religiosa, essa coisa assim tão espiritual, e vamos trazer para a nossa vida. Aonde você quer chegar? Onde você deseja chegar? Você tem um alvo? Você tem estabelecido alvos na sua vida? Você já estabeleceu alvos de onde você quer ir, aonde você quer chegar? Ou você é como o nosso famoso teólogo Zeca Pagodinho? Você conhece o teólogo Zeca Pagodinho? E a grande canção que ele escreveu, deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem muito crente Zeca Pagodinho, que é assim: agora eu sou crente, deixa a vida me levar, o que eu quero é chegar no céu, vida leva eu. Meu amado, deixa eu te falar uma visão, deixa eu te dar uma palavra. Você tem que ter uma visão, você tem que ter um objetivo, você tem que saber onde você quer chegar, você tem que saber, você não pode somente seguir a vida, e vamos levando, e vamos caminhando, e vamos indo, e vamos indo, e vamos indo, e vamos indo, e não sabe onde que quer chegar. Falávamos ali que Montalvânia é igual tão distante do Shrek. Aí você fica igual o burro do Shrek, viu, irmãos? É, o burro do Shrek lá, não estou falando que você é burro. Pegou muito mal, né? Não tem como corrigir agora, mas é isso aí, você entendeu? Tá. Deixa eu te falar, você está igual aquela figurinha, que ele fica assim: já chegou? Já chegou? Já chegou? Porque não conhece. Não sabe onde é, não sabe o caminho, não sabe a distância, não sabe, aí fica: já chegou? Já chegou? Meu amado, tem muito crente que fica só desse jeito: será que vai chegar? Será que já chegou? Será que está no tempo? Meu amado, deixa eu te falar uma coisa: tenha alvos, estabeleça alvos, tenha visão, enxergue lá na frente, tenha uma direção na sua vida, tenha uma posição na sua vida, e fala o seguinte: olha, aqui eu estou, mas é lá que eu quero chegar. Tem muito crente parado na sua vida espiritual e não cresce, porque não tem uma visão, não estabelece metas, vive num comodismo, e comodismo, irmão, mata a gente. Comodismo mata pessoas, comodismo faz com que a gente morra, comodismo faz a gente viver as mesmas coisas todos os dias, comodismo faz a gente experimentar as mesmas coisas todo dia.
Aí fica igual o povo de Israel, era bom lá. Cebola que era bom, gostava daquilo. Agora não tem nada, só sol. Esse maná já está ruim. Por quê? Comodismo. Em vez de enxergar aonde Deus queria levá-los, estava enxergando só o momento agora e vivendo. Vou deixar a vida me levar. Na hora que Deus quiser que a gente chegue, a gente chega. Se não quiser, não chega também. Meu amado, estabeleça uma visão para a sua vida. Seja um visionário. Tenha uma visão. Escreva ela. Deixe com que as pessoas saibam. Deixe com que as pessoas vejam. Seja um exemplo para outros. Pastor, eu não vou fazer isso porque as pessoas vão me achar assim assado. Não, meu amado, seja exemplo para outros seguirem também. O grande erro nosso é que nós temos medo. Nós temos medo de sair do nosso lugar, nós temos medo de tomar uma direção, nós temos medo de tomar uma posição, nós temos medo de estabelecer um alvo. Crescimento gera pessoas com visão. Só vai crescer quem tem visão. Só vai crescer quem quer chegar em algum lugar. Só vai crescer quem sabe onde quer chegar. Estabeleça uma visão para a sua vida. Estabeleça um alvo. Determine algo para a sua vida. Eu quero chegar ali. Eu vou chegar ali. A minha esposa só conversa sobre bicicleta. Desde quando ela começou a andar de bicicleta, há uns 6 meses atrás, a vida dela é bicicleta. Se você sentar com ela para conversar, ela vai puxar um assunto sobre bicicleta. É porque a bicicleta, ela faz assim, entendeu? Porque sua vida tem que ser igual uma bicicleta. Ela joga a bicicleta, é desse jeito. Sua vida tem que ser igual, acompanhe ela no Instagram para você ver, só tem bicicleta. Mas sabe o que eu acho interessante na bicicleta dela? A unção da bicicleta. É que eu falo assim, eu vou andar de bicicleta com ela. Mas não dá para andar de bicicleta com ela, porque ela só quer subir morro. Aí ela fala assim, por que eu gosto de subir morro? Porque eu estabeleço algo e eu quero vencer aquilo. E eu quero ser melhor, e eu quero ser melhor, e eu quero ser melhor, e eu quero ser um avancinho da vida. Qual é que ela fala assim? Mas sabe o que acontece? Isso é muito legal, porque ela estabelece uma visão. Ela diz o seguinte, olha, eu vou chegar lá, e é lá que eu vou chegar. Não importa o que eu tenha que enfrentar, é lá que eu vou chegar. Na sua vida, meu amado, não importa o que for, estabeleça uma visão, tenha uma visão, cresça. Seja um visionário. Para de ser esse tipo de pessoa que fica paralisado, que fica esperando acontecer, que fica Zeca Pagodinho o tempo todo, deixa a vida me levar e vamos nessa no samba, e balança de um lado e balança do outro, e dança e faz e isso, aquilo. Estabeleça uma visão. Seja um visionário, irmãos. Em quarto lugar, a decisão que gera crescimento na minha vida. 1 Coríntios. Capítulo de número 9. Verso de número 26. Diz assim, portanto corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar. Você tem que ter uma visão, mas nessa visão você não pode perder o foco. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto e ele diz o seguinte, olha, portanto eu corro não como um indeciso, corro por correr, não, eu tenho um alvo. Combato não como batendo no ar, mas eu combato com um objetivo. Meu amado, a quarta decisão que gera crescimento na nossa vida, ela tem que ser a seguinte, nunca perca o foco. E agora eu quero trazer para a nossa vida espiritual, para a nossa vida aqui, com o Senhor. Não perca o foco, meu amado. Estabeleça alvos, tenha objetivos, mas não perca o foco, o seu foco é Cristo. Decisão que gera crescimento
É realmente nós vivemos aquilo que o apóstolo Paulo, ele escreve: agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Decisão que gera crescimento, Cristo é o alvo. Eu corro e eu busco meus sonhos, eu busco os meus ideais, eu corro atrás daquilo que Cristo e o propósito que eu tenho, mas o maior propósito é honrar o nome do Senhor. Decisão que gera crescimento. Decisão que gera crescimento é quando eu honro o Senhor. É quando o meu foco, ele é Cristo. Quando o meu foco é o Senhor. Tem um ditado que diz o seguinte: olha, se um homem, ele não sabe a que porto se dirigir, nenhum vento lhe será favorável. Se você não sabe aonde colocar e jogar a sua âncora, nenhum vento vai lhe ser favorável, nada vai ser bom. Não perca o foco, meu amado. Crescer tem que gerar em mim, na minha vida, na minha caminhada, o ideal, e o meu ideal é Cristo. O meu ideal é o Senhor. A minha vida se volta para o Senhor. Tudo que há em mim, tudo que existe em mim se volta para Ele. Nada longe dEle, tudo se volta para Ele. O grande erro é que nós às vezes temos ideais, temos sonhos, temos visão, mas esquecemos que o foco principal é Cristo. Esquecemos que aquele que é o principal e tudo deve engrandecer, tudo deve honrar, tudo deve ser direcionado para o Senhor. Não perca o foco, meu amado. E para nós terminarmos, Eclesiastes capítulo de número 10, o verso de número 10. Ele vai dizer o seguinte: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. A habilidade, porém, não trará sucesso. Se eu não perco o foco, eu não posso parar e desistir no meio do caminho. Persista, meu amado. Você quer ter crescimento na sua vida? Persista. Aqui em Eclesiastes vai dizer o seguinte: olha, se o ferro tiver embotado do machado, você tem que bater com mais força. Mas não pare de bater. Se você não tem outro machado para usar, bata até o fim, porque se você bater com mais força, com certeza a árvore cai. Sabe o que nós precisamos aprender na nossa vida como servos do Senhor? É a não desistir, é a não parar, é a não retroceder. Tem muito crente que para. Você tem que aproveitar oportunidades, aproveita oportunidades. Você tem que estabelecer uma visão, estabeleça uma visão na sua vida. Você tem que buscar para a sua vida, você tem que buscar crescimento na sua vida, tendo e aproveitando as oportunidades que você tem, direcionando a sua vida em todas essas coisas. Faça isso. Busque sabedoria, porque a sabedoria traz crescimento. Aproveite as oportunidades, porque as oportunidades trazem crescimento. Estabeleça uma visão, porque a visão traz crescimento. Mas diante de tudo isso, não perca o foco e não pare no meio do caminho, porque o seu alvo é Cristo. E quem quer crescer, se volta para Ele e não desiste, não retrocede, não para, Ele continua. É isso que precisa estar no nosso coração. Isso precisa ser o alvo da nossa vida. Os temas das mensagens é crescimento, é biotônico fontoura. E meu amado, quando você não perde o foco, você tem um alvo, você tem um foco, você tem um lugar. Nada e nem ninguém pode te fazer parar. Nada e nem ninguém pode te fazer retroceder. Não existe morro que vai te fazer parar, porque eu tenho um alvo.
Estabeleça isso na sua vida e vivencie o novo do Senhor todos os dias, amém? Você pode se colocar de pé aí no seu lugar? Você vai cantar. Cadê meu cunhado? Fala lá qual a música que você vai cantar? Com o maestro. Isso é fera. Não sei. Feche seus olhos aí. Quantos se preparam? Eu gostaria que você entendesse isso nessa manhã. Tem decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, e essas decisões que geram crescimento. A nossa vida, ela tem que ter atitudes. Você não pode ser uma pessoa que não decide, porque você mesmo não decidindo, você decide. E essas decisões nós precisamos buscar. O crescimento, ele é algo que acontece naturalmente, acontece. Quando nós estamos saindo da nossa infância, nós vamos crescendo, e vai crescendo, isso é algo natural, mas tem, logo após, o outro crescimento, ele não é natural, ele é algo que eu busco. É uma atitude que eu tenho, é uma decisão que eu tomo, é isso que eu preciso fazer. E isso depende de você, meu amado. Aproveite as oportunidades, não olhe para as oportunidades que você tem, ou para as dificuldades que você tem, como algo ruim. Faça do ruim algo bom. Seja como Victor Franklin, faça do ruim aquilo que era o desespero da sua alma, que poderia levar a uma depressão, a um suicídio, a uma morte, aquilo que trouxe vida para ele e para outros. Traga vida para você, mas traga vida para outros também, isso é crescimento. Tenha sabedoria, seja uma pessoa que busca sabedoria, que busca conhecimento, que busca entendimento. Seja uma pessoa que tem uma visão, você tem que ter visão, isso gera crescimento na sua vida. Mas acima de tudo, não perca o foco e persista até o fim. Amém? Eu gostaria que nós adorássemos ao Senhor, você vai adorar o Senhor, logo depois... Vinícius Ravan, o Ravane Vinícius, né? Qual dos dois? É os Ravane. Vocês vão orar, ora, depois que esse povo cantar, amém? Adore o Senhor aí no seu lugar. Você pode adorar? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Você pode dizer isso a Ele? E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim, Deus. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, você pode render graças ao nome dEle, tudo que é em você, exalte, adore Ele, não existe
existe amor como teu, Senhor. Não existe, não existe, não. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Cante a Ele, tu tens sido, e tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, não tinha valor, mas tudo pagou por mim, Deus, Deus. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você pode cantar a Ele. Oh, impressionante é o teu amor, impressionante é o teu amor, Jesus. Oh, ousado, ousado amor. Sim. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. É só o nosso Deus. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Esse é o meu Deus. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante a Ele. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Esse é o meu Deus. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, Ousado amor de Deus. oh, que deixas só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim Jesus se entregou. Ousado amor de Deus. Para terminar, você pode cantar, igreja. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Esse amor, ó Deus, que nos inspira todos os dias, que nos constrange, Pai. Tu que nos busca, Jesus. O Senhor que sonda o nosso coração no mais íntimo. O Senhor que coloca as tuas digitais em nós. Imprime em nós, ó Deus, as suas características. Nós chamamos Jesus. Você pode dizer: oh, impressionante, ousado amor desse Deus. Nós podemos terminar cantando juntos. Oh, impressionante. Com tudo que é em você, cante, toque o coração de Deus. Oh, que deixas. Não posso comprá-lo e
pode aplaudir ao Senhor? Uhul! Aleluia! Oh! Aleluia! Quem foi abençoado essa manhã? Glória a Deus! Meus irmãos, nós estamos trabalhando nesse tema sobre crescimento e cada culto nós estamos recebendo uma palavra diferente da outra no mesmo tema. Quem está percebendo isso? Cada um trabalha uma direção diferente, né? O pastor Eliezer citou aí um livro aí, eu mandei ele aí no grupo da igreja, desse judeu que sofreu e depois escreveu um livro, criou, né? Leia esse livro, muito bacana, está aí no grupo da igreja. O hábito da leitura é algo transformador para a sua vida. Primeiramente da palavra de Deus, é claro, mas também de pessoas que já, como ele disse aqui, usando o exemplo do manual do fabricante, né? Tem gente que já sofreu, tem gente que já viveu aquilo e resolveu colocar em páginas para que você não precise passar pelo mesmo processo doloroso que a pessoa passou. Ler é bom demais. Eu lembro de um final de um SEBS em um desses anos. Eu lembro que o Márcio Baton, eu dei a oportunidade para todo mundo falar o que aprendeu. E o Márcio falou: olha, o que eu mais gostei de ter estudado foi que eu aprendi a ler, né? Não que ele não sabia ler, que ele não era alfabetizado, mas eu criei o hábito da leitura. Desde quando começou eu estou lendo, dentro do tempo que eu tenho, mas eu sempre estou lendo, coisa que eu nunca fiz na vida toda. Conversei com o Ian um dia, o Ian passou também a ser leitor, né? E o Tim também é um leitor, Maicon, e é tão bom quando você começa a ver que o seu povo, sabe, lá vai aprendendo, lendo, esforçando. Ou pega esse hábito. Eu não tenho dinheiro, tá aí no grupo, eu não dou conta de ler no telefone. Você fica lendo trem de internet aí, de Facebook, 3, 4 horas sem, né? Dá conta assim, né? Começa a ler só. Eu vi uma frase muito interessante sobre isso, né? O ruim de não ler é que as pessoas querem que a gente acredite no que elas falem. Leia isso, leia, é importante demais. E pegando esse texto, esse livro que ele falou aí, na hora que ele falou do livro, ele falou do autor, né? Eu já li esse livro, falei: opa, eu vou pegar esse livro e colocar no grupo para o pessoal ler, né? Muito bom, crescimento, muito legal. Nós vamos finalizar o culto agora. Acredito que alguns de vocês já votaram, acho que é 2 só que já votou. Quem não votou vai votar uma palavra pastoral para você. Aí volta a leitura de novo, né? Vota, só. Não votar é falta de leitura. Não presta. Vota. E se você vê que essa turma que está aí não presta, daqui a 4 anos coloca o seu nome para a gente votar em você. Não é? Nós precisamos, irmãos, mudar as coisas de forma democrática, de forma certa, sem vender nosso voto. Vota. Anota de quem você votou. Eu estou com os candidatos que eu votei na minha cabeça. Não gostou, fez uma bobagem, vai em cima. Ô Elias, o que é isso? Mas se eu falar isso, ele perde amizade comigo. Perde não. Se ele candidatou, ele tem que ser maduro também para poder responder as perguntas e os problemas que surgirem. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém ou não amém? Exercer esse direito aí. Isso é crescimento. Crescimento também é essa evolução do pensamento, né? Essa coisa do pensar. Vamos finalizar o culto agora, em nome de Jesus. Eliezer Paulo, Dona Paula, cunhado do São Paulo, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus. Que a graça de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, Senhor único e Salvador suficiente, esteja sobre nossas vidas, hoje e para todo sempre. Que em cada mesa aqui representada tenha fartura, tenha bonança e alegria nessa casa, em o nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Uma salva de palmas ao Rei que vive. Aleluia. Deus abençoe.